Isso é uma coisa que propicia o surgimento do câncer. Nós estamos falando de um prêmio Nobel. Ele ganhou o prêmio Nobel 2 vezes. Foi a única pessoa que conseguiu isso em medicina. O ozônio. O que é ozônio? O que ele faz? A gente está falando de oxigênio. Então, tem uma molécula de oxigênio, ela é o O2. Se ela receber uma descarga elétrica, se ela receber uma energia muito forte, luz ultravioleta, ela se parte. E eu tenho um oxigênio solteiro, um átomo de oxigênio que se junta aqui formando O3. Eu estou te falando de uma substância que é extremamente oxidante, ela é muito instável e ela é muito reativa. Então, esse é o elemento que a gente vai trabalhar, que eu vou te mostrar como a gente pode usar. Se a gente pensar em água, nós passamos nossa formação, 9 meses da nossa vida intrauterina, dentro do líquido amniótico. A gente estava banhado em água o tempo todo. 70% do nosso corpo é água. Esse é um raciocínio que eu preciso que você... Olha, obrigado. Olá. Opa. Então, esse é um raciocínio que eu preciso que você lembre. Se eu tenho a ver com água, se 70% do meu corpo é água, se o ozônio é usado para limpar água, eu estou te falando de hidrozonioterapia, eu estou te falando de dissolver esse ozônio na água para fazer com que isso se torne um tratamento. O ozônio se difunde na água, ele se dissolve 10 vezes melhor do que o próprio oxigênio. Existe uma afinidade muito grande. Se eu trabalho com ozônio e eu utilizo ozônio na água, os meus resultados mudam, melhoram muito. Então, a hidrozonioterapia começa na década de 50, na Itália. Esse é o primeiro trabalho publicado em 64 pelo Angiolini e o Brunelli, falando dos efeitos da balneoterapia com ozônio. Então, os italianos foram precursores disso, eles têm uma tradição muito forte de água, de banhos, de água mineral, termal. Isso é uma coisa que para eles é uma realidade muito forte, muito concreta. Na hidrozonioterapia, eu posso trabalhar com qualquer água. Entendo. O que acontece? Eu posso trabalhar com água filtrada, eu posso trabalhar com água de osmose reversa, e nesse caso o ozônio permanece mais tempo na minha água. Eu posso trabalhar com água destilada, bidestilada, água mineral. Qualquer água eu consigo dissolver o ozônio nela e ter os efeitos terapêuticos que eu busco. Fora do Brasil, a gente tem uma coisa chamada de talassoterapia, que é tratamento com a água do mar. Isso é uma coisa que a gente ainda vai ver aqui no Brasil. E a gente pode ozonizar, inclusive, a água do mar. Quando eu tenho sal e ozônio na água, além das espécies reativas de oxigênio, eu tenho as espécies reativas de cloro. Todo mundo lembra do escaldapés, que eu faço uma bacia de água com morno e coloco sal lá dentro. Isso funciona muito bem. As avós já usavam isso. Quando eu te dou calor, quando eu te dou espécie reativa de oxigênio, espécie reativa de cloro, eu limpo, eu hidrato, eu melhoro, eu desincho um tecido. Isso é coisa que é terapêutica, que são ferramentas fáceis da gente usar. Eu preciso seguir, sim. A gente pode ozonizar qualquer água. O que você precisa lembrar é que o ozônio reage com tudo. Ele reage com aqueles minerais que tem na água também. Ele vai tentar neutralizar aqueles minerais, então eu vou ter menos ozônio na água. Se eu quiser ter mais ozônio na água, eu preciso trabalhar com água de osmose reversa, uma água muito purificada, só H2O. Se tiver outros minerais, as coisas mudam. Minha água pode ser morna, pode ser quente, pode ser fria, pode ser gelada, até muito gelada. A gente às vezes usa isso para os atletas, gelo. Depende, se eu quero vasoconstrição, se eu quero vasodilatação, eu ajusto pela temperatura da água. Se eu quero estimulação, eu vou trabalhar com água gelada. Se eu quero relaxamento, não dá para usar água gelada. Se o paciente é jovem, idoso, se eu quero estimular o simpático, se eu quero agora relaxar, estimular o parasimpático. Então, a temperatura da minha água é muito importante. Se eu estou tratando de um atleta, qual que é a modalidade dele? Ele já fez a prova, ele ainda vai fazer? Depende da fase, eu vou trabalhar com uma água diferente para ele. Mas essa é uma ferramenta que eu vou incluir no meu arsenal.
Eu posso trabalhar em várias posições possíveis. Esse paciente pode estar sentado, pode estar recostado, pode estar em pé. Eu posso trabalhar só nos pés. Lembra que o Ayurveda fala que você absorve muita coisa pela palma da mão, pelo couro cabeludo, pelo pé. Então, é possível detoxificar pelo pé. Essa é uma das vias que a gente vai trabalhar. É muito prático. Se você não pode trabalhar com uma banheira, trabalha com uma vasqueta, com uma caixa plástica, que você consegue fazer um banho menor. Em termos de aplicações clínicas, eu vou usar muito banho de ozônio em pediatria. As crianças têm febre por qualquer motivo, têm reações dermatológicas por motivos muita facilidade. Complicou? Ozônio. Toda mãe tem uma banheira em casa, toda mãe dá banho nas crianças, nas banheiras. Se você conseguir colocar ozônio, melhora. E isso é uma coisa que você vai ter efeitos diferentes, seja em quadro gripal, seja em problemas dermatológicos. Quando a gente pensa em reações vacinais que podem acontecer, então, eu posso dar banho na criança antes de um procedimento, depois de um procedimento. Eu dou uma ferramenta para a mãe trabalhar, que ela não dependa de ir até um profissional. Isso é uma coisa que a gente pode fazer em casa. Nas feridas, a hidrozonoterapia é fantástica, porque ela debrida, ela hidrata uma ferida, tirando esses tecidos que são desvitalizados. Eu estou te mostrando aqui uma imagem de janeiro, e aqui a imagem em fevereiro, um mês depois, 4 banhos, 4 sessões de hidrozonoterapia. Claro, a gente fez bagging, fez outras aplicações, apoema, outras coisas, mas assim, a grosso modo, quem debridou isso daqui foi a água. Entendeu? Isso é muito poderoso. E se for um tumor? E se for uma ferida do câncer da pele? É uma coisa que a gente vai usar da mesma forma, raciocínio mesmo. Então, a hidrozonoterapia hidrata. No Brasil, a gente pensa muito em bagging. Bagging pode ressecar, toma cuidado. A água hidrata, o bagging não. Essa é uma outra ferida. Aqui tem uma semana de diferença. Através da hidrozonoterapia foi feito o debridamento desses tecidos secos, desvitalizados, resto de pomada, resto de curativo, tudo isso que fica numa ferida. Então, essa é uma ferramenta que você pode implementar no seu dia a dia. Nas queimaduras, o efeito da hidrozônio nas queimaduras é outra coisa espantosa. Só quem já teve a oportunidade de usar o ozônio numa queimadura viu o tanto que funciona. Nos peelings, peeling é uma espécie de queimadura. Eu faço uma descamação da pele que arde. Se eu consigo usar o ozônio na minha pele do peeling, então eu tenho alívio dessa sensação de queimação. A dor melhora muito, tá bom? Então, essa é uma situação em que eu posso fazer imersão do rosto da pessoa na água, eu posso usar um borrifador e fazer um spray facial, como se fosse água termal. Ou posso fazer o splash, que é você jogar água no rosto, como se estivesse lavando o rosto. Finado doutor Marcelo, João Guimarães, era um cirurgião plástico no Rio de Janeiro que trabalhava com hidrozônio pré e pós cirurgias plásticas. Esse é um trabalho que precisa continuar. Esse rapaz morreu muito cedo, com coisa de 40 anos de idade. Eu trabalhava junto com o Dr. Pitão, que estudou com ele. E ele começou a usar hidrozônio nessas pacientes, fazia aplicações antes e depois. E os hematomas melhoravam muito rápido, as dores melhoravam muito rápido. Então, essa é uma coisa que ainda precisa ser replicada. A gente tem aqui em São Paulo muita gente fazendo cirurgia plástica e utilizando ozônio junto, porque o resultado não pode complicar. São pacientes que têm que evoluir bem. A exigência é muito alta, não dá para ter complicação. Nesses casos, o ozônio faz uma diferença muito grande. Na tricologia, quando eu tenho queda de cabelo, quando eu tenho calvície, quando eu tenho infecções do couro cabeludo, a utilização de hidrozônio é outra coisa muito interessante. Eu posso banhar o couro cabeludo com hidrozônio. E isso, além de tratar bactérias, fungos, vírus, eu vou ter uma ação de destamponamento dos folículos capilares. E isso permite que os bulbos façam o cabelo crescer novamente. Então, essa é uma boa alternativa que eu tenho. No caso da estética, eu posso fazer o hidropeeling. Eu coloco o paciente imerso na banheira, eu coloco água quente aqui dentro, tampo essa banheira para que tenha manutenção da temperatura quente lá dentro. E aí eu tenho uma espécie de peeling feito pela água.
Você vê aqui como se fosse, não tem outro nome, cracas. Elas colam na parede da banheira, você vê pele morta, você vê descamação, substâncias estranhas coladas na superfície da água, na borda da banheira. E o paciente pode perder peso durante uma sessão dessa. Mas o principal é que aquela pele que estava saturada, que estava cansada, ela se torna receptiva. Tudo isso melhora a saúde dessas pessoas, melhora meus resultados. Drenagem linfática, redução de celulite, na estética, hidrozônio é uma coisa para a gente considerar. Acne, mesmo sistema do peeling facial. Ou eu vou fazer spray com água, ou eu vou fazer splash, ou eu vou fazer imersão do rosto da pessoa na água. Então, tudo isso faz com que a acne possa evoluir. Banhos de assento. Essa é outra coisa que eu posso fazer com hidrozônio. Manter essas pessoas sentadas na água para tratamento de patologias ginecológicas, proctológicas, problemas urológicos, próstata, toda essa parte de assoalho pélvico. Eu trabalho quando eu faço hidrozônio em forma de banho de assento. As neuropatias periféricas são uma outra boa indicação da água ozonizada. Então, esses são pacientes que sofrem muito, que têm pouco recurso, que a gente usa vitamina D12, outras medicações, laser, hidrozônio. Essa é uma outra coisa para a gente considerar. Hidrozônio pode ser feito nas grávidas, pode ser feito nas crianças, pode ser feito em pacientes idosos, pacientes doentes, sãos, atletas. Hidrozônio é para todo mundo. Então, traz melhora da circulação. Se eu melhoro a ação venosa, arterial, linfática, eu estou falando de melhora da saúde. Eu estou trabalhando com uma ferramenta que vai pelo corpo todo. Varizes, edemas, retenção, dores nas pernas, tudo isso a gente trabalha na hidrozônio, fazendo imersão desses pacientes. Na pele, infecções, fístulas, o ozônio tira biofilme. Essa é uma das grandes vantagens da gente utilizar o ozônio. Porque eu tenho uma infecção, por exemplo, uma fístula, que se mantém porque o biofilme está ali dentro, mantendo aquele canal viável. Quando o ozônio passa por ali, ele retira o biofilme e permite a cicatrização de uma fístula, por exemplo. Cansaço, insônia. Quando eu trabalho com ozônio, imagina, temperatura quente, uma água em que o paciente se sinta relaxado lá dentro, melhora da depressão, analgesia, casos de fibromialgia. Lembra, se o estresse está na base de muitas doenças, agora eu te falo de uma ferramenta que melhora o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Isso é muito interessante, porque eu trago relaxamento sem medicação. Eu tenho um tratamento adjuvante agora para os pacientes que precisam de melhora da dor, de melhora desse equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Nos atletas, a ozonoterapia através da água é muito utilizada, porque ela está na parte da preparação esportiva, ela está durante a prova e ela está pós-prova. Aquele acúmulo de ácido lático, as câimbras, as dores musculares. Se o atleta vai para a água, diminui a quantidade de ácido lático circulante que ele tem. E ele tem recuperação mais rápida para estar pronto para o treino, para estar pronto para uma próxima prova, com mais rapidez. Então, muitos pacientes que fazem provas longas, atletas que fazem ultramaratonas, 100 km de corrida, por exemplo, ao longo da corrida ele para em pé, dentro da água, e faz uma aplicação parecida com essa. Não dá para eu injetar ozônio, os feixes musculares estão muito trabalhados, o ozônio se seca na forma de gás, mas na forma de água não. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem de lidar com um atleta, inclusive durante prova. Se pode ser usado em atleta, os cavalos de corrida ou os cavalos de maneira geral são atletas, andam, correm o tempo todo. Então, olha só, fazendo hidrozônio aqui. Legal, né? Isso pode ser depois de um trabalho cotidiano, depois de uma jornada de corrida, de desgaste, pode ser por um transporte na van. É estressante para o cavalo quando ele é transportado. Então depois você faz um banho para poder relaxar. E por uma lesão, por um acidente, por exemplo, é uma outra indicação da gente fazer hidrozônio. Nos pés,
Esse é um mercado que cresce cada vez mais. Todo mundo quer que o cachorro esteja cheirosinho. Então, ele vai para o veterinário, ele toma um banho e tem ozônio nessa água, pode ter certeza. Isso diminui a contaminação do pelo, isso faz com que o pelo fique mais bonito e o cheiro do animal melhora muito também. Em termos de pesquisas, de tendências, eu preciso te mostrar. Eu fiz uma revisão bibliográfica, isso deve ser publicado. Então, o uso do ozônio foi sugerido muito tempo atrás como desinfetante da água. Na Holanda, em 1890, uma cidade inteira já tinha ozonização da água para desinfecção. Limpeza da água por ozônio, mais de 100 anos atrás, 150. Então, nesses 100 anos, a ozonioterapia tem sido muito estudada, mas a gente precisa avançar com a água. Existe um papel muito importante que a gente precisa usar na terapêutica. A hidrozônio é indicada para o tratamento de feridas, infecções, e ela pode ser aplicada em inúmeras doenças. Ela é muito segura, ela é muito eficaz. Isso a gente precisa ter em mente. Eu estou falando de um tratamento que vai melhorar o paciente, trazendo pouco risco para mim. Eu preciso evidenciar as principais aplicações, os benefícios da administração da hidrozônio, através dos estudos que já foram feitos até hoje, mostrando a utilização dela nas doenças. O levantamento foi feito em várias bases de dados. As palavras-chave foram ozônio, ozonioterapia, água ozonizada, hidrozônio e cicatrização. Olha só, trabalhos chineses, a gente vai ouvir falar muito do desenvolvimento da ozonioterapia na China. Então, aqui, dermatite atópica em crianças, um trabalho de 2018, eu tenho 60 crianças divididas em 2 grupos de 30. Num grupo, 5 banhos por semana de água e aplicação de óleo ozonizado na dermatite. E em 2 semanas de tratamento de duração, eu tenho melhora da dermatite de 3 a 5 dias e eu tenho 80% de melhora no grupo do ozônio, 20% de melhora no grupo controle. Em 14 dias, chega a 90% no grupo do ozônio. Então, é uma ferramenta que funciona bem. Criança com dermatite, a gente vê o tempo todo. Existe uma revisão grande de dermatologia mostrando as bases teóricas do ozônio na dermato. E aí eles analisaram hidrozônio, óleo ozonizado e autoimunoterapia maior, mostrando que ela está bem indicada nas infecções bacterianas, virais, fúngicas da pele, que ela promove cicatrização de feridas e melhora nas doenças inflamatórias, como psoríase, esclerodermia, outras condições inflamatórias da pele, mas que são necessárias mais estudos, mais evidências para a gente ampliar essas indicações do método. Essa é uma revisão grande. Ozonioterapia na água como solução para o herpes zoster. Então, eles pegaram 60 pacientes, dividiram em 2 grupos de 30, fizeram 30 com tratamento clássico, que é mupirocina e valaciclovir. O outro grupo tinha, além do tratamento clássico, hidrozônio. Então, eu estou falando de um tratamento adjuvante. A redução da dor acontece em 7 dias para a maioria dos pacientes, 100% de eficácia no grupo do ozônio, 87% no grupo controle. Então, ozônio melhorando o tratamento que já é instituído. Dermatites atópicas, como Staphylococcus aureus, por exemplo. Então, olha que interessante. Eles separaram 12 pacientes. A infecção de pele está dos 2 lados do corpo. Eles pegaram metade do corpo e usaram ozônio, na forma de água e de óleo. Na outra metade, água corrente e um óleo hidratante. Quer dizer que o próprio indivíduo serve de controle, porque metade do corpo dele está sendo tratado, metade do corpo é água normal. E 75% de melhora no lado do corpo que recebeu ozônio. 97% de melhora no 7º dia. Então, é um tratamento que funciona muito bem. A hidrozônio e o óleo ozonizado na tinea pedis. Então, eu tenho um paciente, ele tem infecção de micose nos pés, ele vai receber o tratamento normal de nastitinfin e cetoconazol, 2 grupos de 30 pacientes. E assim, a gente separa. Durante 4 semanas de tratamento, ao final, no grupo tratado com tratamento tradicional, ainda tinha 6 pacientes positivos dos 30. No grupo tratado com ozônio, só um paciente seguia positivo ao final do tratamento. Então, ozônio funciona.
seja na forma de óleo, na forma de água. A gente precisa pensar nisso. Essa é uma coisa interessante também, é o último trabalho que eu vou mostrar para vocês, ozônio tópico, melhorando o microbioma. A gente fala que o ozônio é um normalizador. Então, se eu tenho uma população de estáfilo que está infectando a minha pele, e é aquele mesmo princípio, olha só, os indivíduos tinham lesões bilaterais e o ozônio foi usado em meio do corpo e o tratamento controle na outra metade do corpo da mesma pessoa. E efeito bactericida do ozônio sobre o Staphylococcus aureus, a gente que trabalha com ozônio sabe, o ozônio é bactericida. Mas olha só, cicatrizou, melhorou a inflamação e reduziu a população do estáfilo e aumentou as populações das outras bactérias, trazendo reequilíbrio do microbioma. Então, ozônio como um normalizador. A gente precisa guardar isso, porque essa é uma referência importante do ozônio. Doutora Adriana Schwartz vai estar aqui no Brasil semana que vem, não percam, isso vai ser muito interessante. A maior sumidade, a maior professora de ozônio, é o grupo que mais pesquisa hoje. Ela tratou de 150 pacientes com vulvovaginites, fazendo hidrozonioterapia. Essas pacientes eram refratárias, elas já tinham passado por vários tratamentos. E olha o que elas fizeram, mudaram a dieta e começaram a fazer hidrozonioterapia, ozônio por via vaginal. 85% de sucesso para pacientes que já eram difíceis. 10% dessas pacientes permaneceram sintomáticas por mais de um ano, só 5% não responderam. Na conclusão desse trabalho que eu estou te falando, a hidrozônio é cada vez mais usada na medicina, a gente vai ouvir falar muito disso, principalmente por conta da China. Está avançando muito lá. Tecidos inflamados, ela ativa a resposta imune, cicatriza, destrói bactérias, fungos. Esse é o tratamento que eu estou te mostrando. Seja na vasqueta, a hidrozonioterapia é muito eficaz, funciona muito bem. As propriedades químicas do ozônio utilizadas na hidrozonioterapia vão mudar úlceras de decúbito, feridas, queimaduras, úlceras. Esse é o caminho. Apesar desses efeitos serem muito claros para a gente, muito pouca gente sabe disso. Muita gente trabalha com ozônio, pouca gente trabalha com água ozonizada. Então, é preciso entrar nesse mundo, enxergar essas possibilidades, porque esse é o desafio que a gente vai precisar superar nesses próximos anos, melhorar a nossa divulgação, mostrar que aquilo que a gente faz tem resultado. A gente precisa contar isso para as pessoas e isso vai crescer cada vez mais. Diga, por favor. No meu entendimento, sim. Existem aparelhos, filtros que têm ozônio, que são licenciados pelo Ministério da Agricultura. A gente não tem trabalhos científicos que mostram isso ainda com grande escala. Então a gente ainda precisa fazer trabalhos para mostrar que, além de tomar, para mim, a água por via oral, ozonizada, é efeito sistêmico. Mas isso não pode ser opinião, isso tem que ser demonstrado. Esse é o próximo passo que a gente precisa. Essas são as referências que foram utilizadas. Meu Instagram é o Dr. André William. Curso de ozonioterapia é como você encontra o que eu faço, com paixão. Então, ensino ozônio. Eu convido vocês a visitar a nossa página, entender como é que a gente faz isso. Tá bom? Muito obrigado. Fico muito feliz, agradeço. Obrigado. Parabéns, você. Valeu. Muito obrigado. Você tinha sinalizado, fazendo uma pergunta. Puxa vida, tá bom, me diga. Eu tenho um paciente com epidermólise bolhosa e ele, quando eu aceitei na clínica, ele foi mandado para o grupo de paliativo para morrer em casa, com 70% do corpo descoberto. Ele tomava codeína, tomava todos os tipos de anestésicos, de 6 em 6 horas, completamente ferido. E ele começou a usar a banheira de hidrozônio. Tem 4 meses, hoje ele já ganhou 2 quilos, né, porque ele chegou com 9 anos e 17 quilos, bem emagrecido. E a cicatrização, ela é clara. Hoje ele já consegue ficar em pé, consegue andar. É um processo lento, né? Mas a banheira, ele já chega e fala: doutora, eu quero o tibum. O tibum é a banheira. Que bacana.
você vê que epidermólise bolhosa é uma coisa que a gente não tem recurso, não tem o que fazer. Esses pacientes, ninguém quer esses pacientes, eles ficam jogados. Então, é o caminho, é por ali que a gente vai. Muito obrigado, eu fico muito feliz. A gente se vê em breve. Queria imensamente agradecer a presença do Dr. André William, abrilhantando o nosso congresso aqui, trazendo um pouco do seu conhecimento, né? Para nós é uma grande honra, doutor, ter o senhor aqui, tá? Isso aqui é uma pequena lembrancinha aqui da Nova Saúde Integrativa, organizadora do evento. Isso é um certificado, doutor, não perder. Claro. Muito obrigado.